A gente começa com o Paulistão que está chegando. Amanhã tem a grande decisão entre Corinthians e Palmeiras. Acompanha comigo a trajetória dos dois times na competição. Palmeiras e Corinthians ficaram na primeira e segunda colocação na primeira fase do Paulistão com campanhas muito parecidas. As palestrinas ficaram na frente pelo saldo de gols. Foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 32 gols pró e apenas 6 gols sofridos. A estreia do Palmeiras foi contra a Ferroviária em jogo equilibrado, disputado em Jundiaí, com triunfo de 3-2 das palestrinas. Logo na segunda partida, o primeiro clássico do campeonato, em Santana de Parnaíba, empate em 1-1 com o São Paulo. Nas duas rodadas seguintes, vitórias de 3-0 contra Pinda e São José. Mas na quinta rodada veio o único tropeço no torneio. Derrota de 2-1 para o Santos em Jundiaí. Daí, até o final da primeira fase, só vitórias. 10-0 contra o Marília, 7-0 contra o Realidade Jovem. 2-1 contra o Corinthians em pleno Parque São Jorge. E 2 vitórias por 1-0 contra Taubaté e Red Bull Bragantino. Nas semifinais, as palestrinas empataram com a Ferroviária por 1-1 em Araraquara e venceram no Allianz Parque por 2-1. Já as brabas do Timão tiveram 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota na primeira fase, com 32 gols a favor e 8 contra. A estreia foi com goleada, 4-1 contra o Taubaté. Nas rodadas seguintes, 3-1 contra o Red Bull Bragantino, empate em 1-1 com as Sereias da Vila em pleno Parque São Jorge e vitória de 5-1 contra o Pinda. Na sexta rodada, clássico contra o São Paulo no Canindé, com vitória das brabas por 2-1. Na rodada seguinte, outro triunfo de 2-1 contra a Ferroviária. Na oitava rodada, veio a derrota contra as palestrinas, mas as brabas se recuperaram no final da primeira fase e venceram Realidade Jovem, Marília e São José por goleada. Nas semifinais, vitória contra o São Paulo no Canindé por 1-0 e empate por 1-1 na Neoquímica Arena. O primeiro jogo da final aconteceu na última sexta-feira e as brabas venceram por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Gabi Zanotti, mas o jogo não foi fácil e as palestrinas quase empataram no fim. Equilíbrio que deixa em aberto a disputa pelo título. É uma vantagem importante, mas a gente sabe que temos mais 90 minutos. No meu ver, a gente poderia ter aberto uma vantagem maior pelo domínio da partida, pelo controle que nós tivemos, principalmente no primeiro tempo. Como eu falei, é uma final, é um derby, é um jogo de detalhes. A gente está muito unido, a gente sabe da nossa capacidade, sabia que ia ser um jogo duro, principalmente na casa delas, com a torcida, mas a gente está confiante, a gente sabe do tamanho da responsabilidade que a gente tem, mas a gente está muito confiante, unida e acreditando que a gente vai reverter esse placar. A finalíssima acontece amanhã no Brinco de Ouro em Campinas, com transmissão da Record News. E aí, quem leva o título, hein? Quem será que leva esse título? A grande decisão amanhã com transmissão pela Record News. Agora, Nayara, o que esperar desse jogo? Será que o Piscinato ou a Camila Orlando vem com alguma novidade? Mari, nós podemos esperar uma grande partida. É o último jogo da temporada para o Palmeiras e para o Corinthians. As duas equipes sabem do peso de ganhar esse clássico, né? Esse derby, ainda mais valendo o título do Campeonato Paulista. Agora, em relação a nomes, eu não consigo imaginar quais serão as mudanças. Com certeza a Camila Orlando preparou alguma estratégia, cobrou mais coragem das palestrinas para jogar o jogo. Faltou isso no jogo da ida, mais eficiência nas finalizações, ainda mais agora que tem essa desvantagem no placar. Amanhã vai ser o 6º jogo da temporada entre Corinthians e Palmeiras. As equipes se conhecem bem, se estudam muito. Em relação à postura do Palmeiras, se espera que seja diferente, né, Mari? Nós vimos um Palmeiras jogando abaixo do que foi no decorrer da temporada. E o Corinthians, eu acredito que vai colocar intensidade para abrir ainda mais a vantagem, segurar esse resultado e vai querer, sim, o título paulista de 2024.
Agora, o Palmeiras perdeu muitas chances no primeiro jogo. E será que deu tempo de rever esses erros em pouco tempo, né? Sim, Matheus. As equipes têm uma comissão técnica qualificada para fazer essas análises do jogo. São profissionais que estudam e que ajudam a traçar um novo comportamento. Não é mais a fase de grupos onde há espaço para erro e espaço para correr atrás, né? Tempo de correr atrás. É o último jogo do ano do principal estadual do país. O Palmeiras tem que fazer acontecer. Agora, é impressionante que o Campeonato Paulista tem um peso quase que de Brasileirão, né? A gente observou isso no Brasileirão desse ano, que os 4 finalistas aí, os semifinalistas, eram times aqui do estado. Na Libertadores, só os paulistas jogando também. Impressionante o peso que o Campeonato Paulista tem na temporada, apesar de ser um estadual, né? Verdade, Matheus, bem lembrado. São as 4 equipes mais fortes do país. E isso mostra o quanto vem crescendo, o quanto vem aumentando o nível de competitividade do Campeonato Paulista. E, além disso, a federação tem um carinho muito especial, sim, porque a premiação, inclusive, é maior que a do Campeonato Brasileiro. Bem lembrado. Então, bem lembrado. É óbvio que todo mundo quer ganhar esse título, né?